Boa Olá, tarde, Mônica. boa tarde, tudo bem, Renan? Tudo ótimo. E você, como está? Eu estou bem, tudo certinho. Tá Já bom. vou começar te falando que eu entrei uns minutinhos mais cedo, porque eu tô no Hum, laptop da empresa. Aí eu falei, sim. nossa, eu nunca usei o Zoom aqui e tem alguns Aham, recursos que não são liberados, né? Aí por isso que eu sim. entrei mais cedo, tá? Ah, imagina. Não tem problema, não. Ai, Que como você bom, que tá, bom. Renan? Tudo certo, graças a Deus, tudo certinho. Trabalhando bastante, dia bom por aqui. Ah, que bom, fico feliz. Sim, E e por aí? obrigada por aceitar esse desafio, Renan. Ah, vamos lá, vamos para cima, vamos resolver isso aí. Nossa, Renan, sabe quando eu penso falando com bastante com a Andressa, né? Eu falei assim, eu já estudei muito, já fiz, sabe aquelas alternativas todas assim que eu já tentei? E Já seja esgotou. do lado acadêmico, no sentido de aulas, ou seja, Aham. com profissionais no paralelo, né? Então, você fala, nossa, eu falei, não, agora vai dar certo. Vai, a gente vai fazer dar certo agora, com certeza. Muito bom, muito bom. Legal. A Andressa falou que vocês já se conectam há algum tempo, né? Você É, conversa bastante com ela sobre o seu trabalho também. Me conta um pouquinho como que vocês se conheceram. bom, na verdade, eu conheci a Andressa em 2020. Eu estava passando por um desafio profissional. Eu estava há 10 anos na indústria farmacêutica no Axê Laboratórios. Uhum, E a unidade de negócios que eu trabalhava lá fechou. Aí foram mandados embora 384 funcionários e eu estava no meio deles, no né? meio desses, aham. É, e aí, em busca de coisas para fazer, né? Aí eu pensei, não vou voltar mais para o CLT, para o mundo corporativo. Eu encontrei a Andressa no LinkedIn. Uhum, Aí eu falei, bom, vou me conectar com ela. Ela estava com uma plataforma, né, de pesquisa e desenvolvimento de um curso. E aí a gente foi se conectando, conversando, aí ela foi me ajudando com o LinkedIn, que já estava um pouco desatualizado. Aí nesse curso que ela estava dando, ela queria alguém da área para poder fazer um vídeo para ela na plataforma dela, e a gente foi trocando essas figurinhas aí, né? legal. Aham. E até hoje, Renan, a gente vai conversando. Eu falo para ela que ela é a minha amiga virtual e do Rodoanel, porque eu não a conheço pessoalmente, eu não a Aham. conheço, mas eu moro em São Bernardo e eu trabalho em Cotia, então de manhã eu levo 1h30 e na volta eu levo 2 horas no Rodoanel e eu vou batendo papo com ela. Com ela. Que legal. É bom quando a gente É, encontra alguém assim, né? Que bate, a gente fala é, bate o santo, né? Que a gente se isso, conecta, que dá é. certo. É muito Legal. bom. E ela é uma pessoa E, super receptiva, e aí, como ela conhece também da área de pesquisa e desenvolvimento, não exatamente o que eu faço, mas a gente tem uma afinidade. sim, muito É. bom. E você está presencial na empresa hoje ou você está em Não, eu casa, tô home de office? casa, Ah, Renan, legal. porque como era a primeira sessão, e é até uma dúvida minha, eu vi no contrato que você precisaria estar deitada. Eu falei assim, então não vai poder ser da empresa. Mas as Uhum. outras sessões, talvez eu não consiga estar de casa. E eu não sei se isso é um problema. Sim, então, vamos lá. Eu imaginei mesmo. Eu falei, eu não vou falar nada antes, Sim. porque criar barreiras, né? A gente fica criando barreiras. Eu, não, deixa que quando a gente estiver conversando, aí eu explico o Uhum. procedimento e, né, é muito mais confortável da gente encontrar caminhos. É. Hoje, essa é uma sessão que é importante você estar em casa, porque é mais reservado. Eu não sei como que é lá na sua empresa, se até essa primeira se teria dado para fazer ou não. Por quê? Vou até mudar um pouquinho o protocolo aqui. Normalmente eu trago essa explicação num segundo momento, e o aprofundamento dela, de fato, eu vou deixar para um segundo momento. Mas eu vou dar algumas pinceladas para você aqui, Ok. né, de como que é o trabalho. Aqui, apesar da gente trazer muito essa proposta do desenvolvimento, né?
é um trabalho que vai bem profundo com um aspecto terapêutico. Ok. Então, a gente vai realmente buscar referências bastante íntimas, né, bastante pessoais. Então, Uhum. assim, por que que fala lá no contrato, né? Primeiro, o deitado especificamente é imprescindível, assim, Renan, eu não consigo fazer se eu não tiver? Não, não é. Mas por que que é muito Ok. importante? Porque depois eu vou voltar nesse ponto para fixar melhor, mas é importante que durante o processo você esteja, assim, com absolutamente nenhuma preocupação ou distração que não seja o foco ali direto no nosso processo, né? Você está consciente, normal, né? Tudo certo, tudo ok. Mas, claro, precisa de concentração ali no que a gente está fazendo. E é um momento que você fica relaxado. Então, o Ok. deitado é por você, é questão puramente de ergonomia, né? De você Ah, poder ok. estar à vontade ali, né? Sem se preocupar em estar sustentando o próprio corpo. O que que acontece? Já fiz processos com a pessoa sentada, mas a gente tem um Uhum. pouquinho de perda na entrega, né? Porque a pessoa Ah. está ali preocupada se eu tô caindo para o lado, não tô sustentando a minha postura, Ok, né? ok. Então, assim, isso é um ponto, né? Ah, se a gente não conseguir fazer tá, agora, de estar na empresa, a gente vai precisar encontrar um caminho. Porque Tá. pensa que é assim, Mônica, você não vai ter um sofrimento, tá? Não precisa ficar preocupado. Não vai ser um processo Ok. sofrido, né? Uma coisa assim que, Uhum. meu Deus, não tá... penso na sessão, já não quero nem ir. Mas, assim, Ok. eventualmente, dependendo das raízes que a gente chegar para essa Uhum. barreira que você está querendo né, passar, pode ser que tenham questões lá de momentos que não foram muito agradáveis, independente do que aconteceu, né? Às vezes não é nem que aconteceu alguma coisa grave, mas a sua interpretação lá atrás não foi legal sobre aquilo. Então, assim, é um momento íntimo, é um momento que pode vir choro, é muito rápido, por Sim. isso que eu digo que você não vai ficar em sofrimento. É tudo muito Ok. rápido, a gente passa por ali, já resolve rapidamente, mas pode vir choro, né? Pode vir Uhum. ali algum momento mais de consternação. Então, assim, na empresa eu acho complicado. Por isso Tá. que o que costuma acontecer bastante, tá? Jogando bem Uhum. aberto aqui, porque eu também me conectei muito com você e acho que a gente tem lá no grupo Legal. rolou um papo legal, né? A gente sem ficar Sim, com formalidades, né? Assim, exato. Fique à vontade, Renan. sendo muito transparente. O que acontece normalmente? Reuniões comerciais e de anamnese costuma ser muito frequente eu fazer realmente em horário comercial e as Uhum. reuniões de sessão acabarem sendo no horário que a pessoa está em casa, Ah, por conta ok. de ser um ambiente infinitamente mais tranquilo, né, mais Uhum. preservado, mais reservado. Então aí eu Tá. teria que entender com você como que você enxerga essa questão, né? Então assim, eu tenho a disponibilidade, né? Normalmente eu já atendo mesmo até 10 horas da noite, às vezes. Nos fins de Entendi. semana é um pouco mais complicado, mas assim, não vou deixar você na mão, né? Não havendo possibilidade, porque eu sei do seu deslocamento, né? Que gasta Sim, umas horas. Então a gente vai entender como que isso se encaixa aí para tá. ver que horas a gente faz. Como que você enxerga essas possibilidades? Bom, eu vou tentar à noite para mim, Renan, é um pouquinho mais complicado. Eu chego em casa por volta de umas 7 Uhum. e eu tenho um horário de pico, né? Então eu tenho um filho, esposo, então, cuida de janta, lancheira do outro dia seguinte, uniforme, aquele pico, né, à noite. Aham, Mas a gente pode tentar adequar aí um horário, tá? Eu posso combinar com você e a gente adequar. E as quartas-feiras para mim é sempre melhor, se for sei. à noite, tá? Aham. Então eu consigo. Então não sei, por volta de umas 8, talvez 9, a gente vê. Ou eu também tento, eu vou olhar minha agenda novamente na quarta-feira, se porque normalmente eu fico em casa de terça e sexta, quando dá. Ah, certo. Então eu posso verificar também a possibilidade da gente tentar, se você puder, na sexta, porque sexta eu sempre estou em casa.
Não, a também. gente pode até já deixar combinado dessa forma, se você quiser. Aí você não Tá. precisa ficar mudando tanto a sua rotina. Eu tenho disponibilidade para esse horário na sexta-feira, Às 13 horas? às 13 horas, sim. Ah, perfeito. Então podemos trocar então para sexta às 13. Tá ótimo. Então Tá já depois bem? já atualiza os convites lá e a Joia. gente mantém. Pronto, Check problema nesse. resolvido. Check. Aqui o negócio é a gente fazer dar certo, sem Exato, não exato. criar mais dificuldade. E você Ah, legal. sabe, Renan, não sei se faz parte um pouco do processo, né? Quando você comenta sobre essa questão de estar em casa, tal, eu super compreendo. Porque eu não sei se a Andressa comentou com você um pouco, mas além da busca, né, da questão do idioma com professores para me ensinar toda a parte de writing, listening, gramática, enfim, eu fui fazendo outros campos, né, que foi para psicanálise. Então eu Uhum, fiquei durante 3 anos na psicanálise, né, com uma profissional, uma vez por semana. Depois eu fiz, com uma outra profissional, a parte de todo um coach de autoconhecimento, e aí lá, que eles chamam de coach self, né, eu tive um uhum, aprofundamento muito da minha fase de criança, porque é de lá que eu sei que vem os meus desafios, sabe, Renan? uhum. Então quando você fala dessa parte mais emocional, assim, eu super compreendo. Aí eu já fiz hipnose também com uma outra profissional. Aí também Aham. já fiz constelação familiar com uma outra todo mundo vai me indicando, eu fui fazendo. Vou tentando, né? Eu vou tentando, Legal. mas é muito bacana, porque eu acho que eu não cheguei no 100%, mas, essas fases, né, por onde eu passei aí, tudo me ajudou a compreender algumas situações, né, pessoais, profissionais, então foi muito positivo. Não, exatamente, né? Assim, independente se atingiu, como você disse, será que atingiu ou não, né, aquele objetivo principal? Talvez não tenha ainda, mas com certeza o crescimento que você teve, né, no autoconhecimento, como pessoa, quanto isso impactou na sua vida de maneira geral, certamente foi bem positivo. Valeu a pena ter passado por esse Sim, processo, né? Mas sim. bacana. Bom, vamos lá. O que que eu gosto de fazer nessa primeira sessão, né? Sabe? Você vai perceber que assim, a gente vai trabalhar a questão da barreira, né, da dificuldade do idioma, mas eu vou olhar para você de uma forma integral, né? Ok, Então, o que eu gosto, primeiro eu ia perguntar se você já tinha feito mesmo outros processos terapêuticos, então você já me ok, respondeu, né? Já foi na sim. psicanálise, constelação, é, hipnoterapia também. Me conta um pouco do processo de hipnoterapia que você fez. Como que eram as sessões, os atendimentos? Eu fiz na verdade, Renan, 2, né, eu Duas tinha sessões. 2 porque eu achei, assim, acho que de tudo que eu fiz, foi uma hipnose que eu não fiquei consciente. Hum, Então, pra mim foi como se assim, eu acreditei, né, em tudo que aconteceu, mas para mim tomou uma distância muito grande da realidade, sabe. uhum, Então, assim, a primeira sessão, essa profissional que eu fiz a hipnose é a mesma que eu fiz o coach self, né, uhum, que tratou um pouco da questão, porque eu perdi meu pai muito cedo, né. Então, uhum. assim, eu trato algumas dores por essa questão. Então, quando meu pai faleceu, eu tinha 3 anos, o meu Nossa, irmão legal. 9 meses. Nós Uhum. morávamos em São Paulo. Minha mãe tinha 21 e o meu pai tinha 31. Eles eram muito jovens, né, Jovens também, aham. super jovens. E aí o que aconteceu? Minha mãe com 21 nunca tinha trabalhado, ela não tinha escolaridade, e aí o meu avô, por parte de mãe, ele morava em Natal, porque ele era viúvo, encontrou uma pessoa lá, casou e ficou lá. O que que aconteceu? Minha mãe não teve condições de criar a mim e o meu irmão, então meu avô aceitou cuidar da gente lá, e ela ficou Uhum. aqui em São Paulo. Então eu perdi meu pai por morte, né, por falecimento, e minha mãe por distância. Quando eu fui morar com meu avô lá, a minha avó, que não é biológica, né, ela tinha o sonho de ser mãe.
E ela queria muito ter um filho, só que ela não podia, então ela adotou uma criança recém-nascida, só que essa criança ela não sabia que tinha problema mental. Então, quando Uhum. eu e meu irmão foi para lá, minha essa filha dela tinha problema mental, né, que é uma questão de redução de idade, de mentalidade. Meu irmão tinha 9 meses e eu com 3 anos era sã, num sentido de Uhum. saúde, né. Uhum. E a minha avó, eu fui crescendo, eu morei com eles lá 8 anos, e a minha mãe me visitava uma vez no ano, né. E minha avó, ela começou a me tratar assim: "Ah, você é a certinha, você pode cuidar da casa, você pode cuidar do seu irmão". Então eu comecei muito cedo, ela construiu um banquinho de madeira para mim poder alcançar na pia, alcançar no fogão, né. Então Uhum. assim, eu comecei muito cedo a ter essas responsabilidades, né. E eu Sim. via muito a minha avó e o meu avô dando muito carinho para essa filha deles, adotiva, e para o meu irmão, que era pequenininho. E eles nunca me pegavam no colo, né. No norte tem aquela cadeira de balança que as pessoas ficam na calçada, né. E o meu Uhum. avô ficava sentado com os 2 no colo, balançando lá por muito tempo, enquanto eu estava cozinhando, lavando, limpando a casa, né. E a minha forma de chamar a atenção dos 2 era com a escola, então, assim, eu sempre tirava notas muito boas, né, eu tentava fazer a comida melhor que desse, a casa tinha que estar brilhando. Eu até fiz um tratamento de toque, porque eu carreguei isso para mim, né. Então, Uhum. esse nível de exigência que a minha avó, ela me cobrava, né, na perfeição, eu carreguei isso, né. Uhum. E carreguei o trauma da perda, que eu ouvia falar que meu pai me amava muito e eu não sentia a presença de uma figura de pai, de mãe, né. Quando Uhum. eu fui para a hipnose, aí voltando para a sua pergunta, Renan, eu fui tentar, fazer a despedida do meu pai, né, por falecimento, perdoar minha mãe por ela ter me deixado lá com os meus avós, né, porque eu não aceitava aquilo, e perdoar minha avó por ela ter feito o que ela fez comigo muito pequena, né. Uhum. Então, quando eu fiz a sessão de hipnose, essa profissional eu fiz deitada, né, num sofá, foi presencial. Então Uhum. ela me pediu ela fechei os olhos, ela pôs uma venda em mim, né, aí eu fechei os olhos, ela pôs uma música de fundo, aí essa música tinha barulho de água, né, tinham barulhos de sons da natureza. E Uhum. aí ela falou: "Ó, agora você vai descer uma escada", e aí conforme eu descia tinha o barulho do pé, sabe, assim, eu Uhum. acho que eram sons, né. É, E aí ela é. falou: "Ah, você vai abrir, né, a hora que uma porta branca, a hora que você terminar de descer a escada", e assim, era muito real, Renan, era muito Uhum. real. Aí a hora que você abrir a porta branca, você vai ver o seu pai sentado com o seu irmão no colo, a sua mãe está cuidando da casa, vá até seu pai, aí você se despede dele. Nossa, foi assim um negócio Fechou. até me arrepia, já faz um tempo isso, né. Uhum. Mas, assim, não foi fácil, foi uma coisa bem difícil, né, porque como criança, eu me senti abandonada pela minha mãe, né, e a perda do meu pai para mim foi muito forte, né. E essa coisa Uhum. de ficar mudando, né, de uma cidade para outra. Uhum. Aí, essa primeira sessão foi essa questão da despedida do meu pai, que me tocou demais, né. E a segunda sessão foi para tratar o perdão da minha avó, da minha mãe, e o perdão da gestora que tinha me mandado embora do Axê, né, então Uhum. foi mais ou menos 2021 que eu fiz isso, né. Uhum. Então eu achei muito profundo, sabe, Renan, Uhum. porque tudo que eu tinha feito eu sempre estava muito consciente, e Uhum. nesse caso não. Ver a figura, a imagem do meu pai, assim, foi muito forte para mim, né. Uhum. Então foi uma questão, assim, que eu não dei continuidade. E aí, entendi. Para você, e aí você, quando você escolheu não continuar, foi por causa dessa intensidade mesmo da experiência ali.
Você achou aí muito? eu achei interessante, porque assim, né, eu acho que a questão de você trazer a imagem de uma pessoa figurativa na tua vida, né, porque assim, se você me falasse: "Ah, você lembra como era seu pai?", eu não vou lembrar, eu era muito pequena, né. Uhum, Mas assim, a profundidade do meu esforço de montar uma imagem dele, que eu só conheço por foto, foi muito complexo para mim, uhum, né. entendi. Uhum. A mesma situação foi quando eu fiz a constelação familiar, eu fui presencial, mas aqueles bonequinhos de madeira lá, você fica imaginando quem é quem, é bem Sim, profundo também. sim. Não, é profundo mesmo. Tá, legal. É bom eu saber para até para a gente seguir aqui com os nossos processos, né? Mas, bom, interessante. E vamos falar um pouquinho da sua questão que a gente vai trabalhar aqui principal, que é essa dificuldade no inglês, né? Hoje, me Hum, conta, você já passou por alguns processos de autoconhecimento, então acho que você já tem uma consciência elevada, uma autoconsciência elevada, né? Um alto nível de percepção de si. Então, me conta um pouquinho como que se dá, né, essa situação, os momentos, o que que você sente, né? Sentimento mesmo, tipo angústia, é. ansiedade, medo, enfim. Me conta um pouco dessa realidade que hoje é um problema para você. Bom, assim, né, eu estudei inglês durante 12 anos. E aí, durante esses 12 anos, foram em diferentes escolas, né, me formei, tirei diploma, tudo, né. Depois disso, na minha carreira profissional, eu usava muito o inglês para viagens. Então eu viajava em média de 4 a 5 vezes por ano, para fora, para congressos, feiras, né. Então, o meu papel nesse local é muito de captura, né, então a minha fala no idioma, ele era muito de uma viagem, né, então eu precisava Uhum, me comunicar, mas eu não tinha ninguém comigo, e eu conseguia fluir normal, reserva de hotel, qualquer situação, então com os meus 12 anos de aprendizado, isso aí eu conseguia fluir muito bem, né. Porque eu não precisava fazer apresentação, né, então a intensidade do idioma, ele era mais ouvir do que falar, né. Aí eu trabalhei 25 anos em 2 empresas nacionais. A empresa que eu tô hoje é uma multinacional, né, então ela tem 16 sites espalhados no mundo, a matriz fica em Genebra, e a todo momento eu tenho reuniões com o time global. E aí o uhum, que acontece também é que o meu diretor, ele é argentino, ele trabalhou em Genebra por muito tempo, trabalhou em Londres por muito tempo e ele está no Brasil, e ele é um diretor Latam. Então ele fala 5 idiomas fluente, né, uhum, espanhol, francês, italiano, o inglês, e tem mais um que ele fala. E o que eu sinto é que quando eu tenho que me expor com o idioma, eu sinto fisicamente em mim essa pressão, então assim, eu falta saliva, o meu coração fica palpitando, as minhas mãos ficam suando, né. E se uhum. eu tiver que fazer a reunião, eu e mais um, eu me preparo. Então eu me preparo antes, eu monto os textos, né, e me viro, eu vou bem. Se eu tiver eu mais um, aí eu já começo a sentir esses sintomas físicos, né. Aham, E se o meu diretor tiver na reunião, eu declino, porque quando eu olho para ele, ele é o eu gostaria de ser o que ele é na fluência do idioma, e ele sim, me intimida a tal ponto, Renan, que eu encontro desculpas para não participar da reunião, para não participar. para não Uhum, participar. Então, assim, se a pessoa com quem eu estiver falando inglês, ela for inferior a mim, eu sabendo disso, eu me sinto confortável. Se eu uhum. souber que a pessoa que está lá, esse um ou mais um, for superior ao que eu entendo, eu já começo a sentir todos os sintomas.
não Já é. começa a buscar uma saída. Eu já começo, assim, a fugir, eu tenho reunião, eu vou no cliente, eu arrumo qualquer alternativa, eu não participo. Só o que Uhum, acontece, eu tô há 4 anos nessa empresa, e cada vez mais tem um ponto que me deixa muito intrigada e é o motivo pelo qual eu tô fazendo querendo fazer essa transformação. Eu tenho uma experiência muito boa, na parte de pesquisa e desenvolvimento. E nesses 4 anos que eu estou na Firmenich, eu consegui fazer trabalhos aonde o time global, principalmente lá de pesquisa, não fizeram. E o uhum, fato de eu fazer aqui no Brasil, eu tenho que apresentar globalmente. E aí esses trabalhos que eu venho fazendo, eles estão tomando uma proporção muito grande dentro da empresa. uhum, Eu vejo que eu consigo atender tecnicamente, né, consigo trazer valor para a empresa, gerar o conhecimento, trazer curiosidades que as pessoas nunca pensaram. A minha linha de raciocínio na inovação e na pesquisa é muito positiva e eu consigo agregar isso, porque eu venho da indústria farmacêutica, é tudo muito intenso, né? E aí uhum. eu fico me bloqueando, porque essas pessoas com quem eu tenho que fazer contato é com o idioma inglês. E aí eu fico Sim, escapando delas, mas assim, Renan, é tipo Matrix mesmo, tá? Então a pessoa marca comigo, ai, agora eu não posso. As pessoas chegam até a falar para o meu diretor, eu acho que a Mônica tá fugindo de mim. E é uma verdade. é verdade, E é né? verdade. E assim, eu já tô com receio de algum momento meu diretor falar assim, Mônica, não dá mais, né? Você tem Uhum. que apresentar, você tem que falar, você tem que fazer. E a gente sente, né, Renan, quando esse momento Sim, tá perto de chegar. E eu sinto que ele com tá perto de chegar, não é? com certeza. Uhum, E aí, por um acaso, eu tô com um projeto que assim, ele já bateu na minha porta, né? Então eu tô com um projeto fazem 2 anos para você ter uma ideia do tamanho da situação. Tem um engenheiro da Firmenich que ele desenhou um equipamento especificamente para atender uma necessidade nossa, né? E aí foram escolhidos 3 sites para montar esse equipamento. Então foi o Brasil, Paris e Nova York. Como eu sou responsável pelo Brasil, eu fiquei responsável pelo projeto no Brasil. E aí eu tive que fazer contato com o engenheiro da empresa para montar o equipamento. E eu consegui, durante esse uhum. 1 ano, deslanchar com ele. O equipamento está embarcando o mês que vem. Ó, Qual que é o ponto? Vai vir uma pessoa de Paris, que é o meu par, que ele recebeu antes de mim, ele vai vir para cá, para o Brasil, em janeiro, me treinar. E ele só hum, fala 2 idiomas, inglês e francês. Francês eu não sei nada, e o inglês eu tô aqui enroscada. estamos nesse caminho. É isso, É, né? É, legal, legal, legal. É importante a gente ter tomando essa consciência. Então, sim, uma pergunta importante. Você nunca abriu o jogo para o seu diretor, nunca confessou nunca. para ele essa sua dificuldade. Não, nunca abri por vergonha, porque a posição que eu ocupo em qualquer outra empresa a pessoa falaria fluente, né? Uhum, Mas tem um ponto, Renan. O dia que eu fiz entrevista com ele, né, foi um processo longo para mim. Pra você ter uma ideia, eu fiz o processo, eu fiz 5 entrevistas, eu falei inglês e eu passei no processo. E quando eu falei com o meu diretor, eu falei assim: olha, eu vou ser muito sincera para você. Se você precisa de alguém fluente, essa pessoa não sou eu. Você abriu para ele isso No no dia da momento. entrevista. Só Uhum, que depois, nesse período que eu tô lá, esse assunto nunca mais veio, nunca uhum, mais. Né? tá. Tá bom. Eu já vou te adiantar um ponto. Nós vamos trabalhar duas coisas aqui que elas vão ser trabalhadas em conjunto, mas nós vamos trabalhar assim a dificuldade em si, mas a gente vai trabalhar também esse seu receio de falar isso para ele. Isso é importante. É,
É importante que Porque ele saiba. se você nunca tivesse falado, eu não colocaria você nessa posição por causa da delicadeza da sua posição na empresa, né? Vamos dizer Tá. assim, aí se eu falo isso, né, pode não ser legal para mim. Mas você já tendo falado para ele, sido transparente, inclusive na entrevista, não é que você vai falar para ele que você não consegue. É outra Uhum, perspectiva. É você trazer para ele o quanto, pela admiração que você tem por ele e com a uhum. fluência dele, você fica receosa de não atingir a expectativa. Entende a diferença? Não Entendo, é dizer que entendo. você não consegue falar inglês, porque isso realmente poderia não ser legal para você, mas levar Aham. para ele só essa pequena parte, porque de Uhum. repente pode vir uma postura tão acolhedora e que, Tá, inclusive, contribua tanto para que você supere a barreira, né? Do tipo, ok. imagina, nem espero que você fale fluentemente, você já Aham. conversou isso comigo, enfim. Então, a gente vai Tá. trabalhar esse detalhe, né? Não você dizer que você não consegue falar, mas Uhum. você, talvez, no momento oportuno, comentar com ele o receio que você tem de não atingir a expectativa dele no idioma. Tá. Mas É, legal. você sabe, Renan, que por algumas vezes, né, quando eu tô, ele é uma pessoa bastante reservada, né? Uhum, Então ele é argentino, mas ele é filho de alemão com italiano. Então uhum, ele tem uma postura muito assim, até a roupa dele e tal, parece uma pessoa assim do exército, soldado, sabe? Ele uhum. sempre tá de terno, sem gravata, mas sempre de terno. A postura corporal dele é como se ele Sempre. estivesse batendo continência, é uma pessoa assim bastante formal, né? Ele Uhum, lembra, por ele ter vivido em Londres, né? Um londrino, né? Então aquela ele é muito gentil, super cavalheiro, né, tal, mas ele tem um jeito bastante exigente, né. uhum, E eu tive que trabalhar muito com ele para ganhar a confiança dele, a proximidade dele, até pelas técnicas que eu fui aprendendo, né, e eu sempre uhum. na minha cabeça falava assim: "Não, o meu trabalho para ele ter um bom resultado, eu tenho que ter uma boa compatibilidade com o meu gestor, Com independe de quem certeza. seja", sabe, Renan. Sim. E na indústria farmacêutica, eu fiquei 10 anos e eu tive 8 diretores, então a cada um ano e meio eu trocava de diretor. Então eu ganhei um pouco dessa habilidade de conquistar a pessoa, né. Uhum, Então eu sei que eu conquistei ele já pelos feedbacks dele em termos de trabalho e tal, e em algum momento eu já tive vontade de falar para ele isso. Por quê? Porque quando eu estava há 1 ano lá, ele tem um sotaque, assim, do espanhol, por ele ser argentino. Quando ele fala o inglês, então ele tem um fundinho do espanhol, com um pouco do britânico, né, que é bem diferente, né, e é é. tão fluido o negócio que, assim, às vezes me escapa e eu não consigo nem entender o que ele fala, né. Uhum, Aí eu falei assim: "Bom, eu preciso entender o que ele fala em inglês, porque eu estou nas reuniões e eu não estou conseguindo captar, e se eu chegar para ele e falar: 'Viu, eu não entendi'", "Ah, não, nossa, como você não entendeu?". Eu fui atrás de uma professora, nativa da Escócia. Então eu uhum. fiz o inglês durante 1 ano com essa professora da Escócia, para mim conseguir falar com sotaque britânico. Britânico. Então você entende, assim, que é um negócio que me persegue, né. Uhum, Eu tive vontade já de falar para ele: britânico. "Olha, você me motivou, né, me inspirou a procurar uma profissional, porque eu admiro a forma como você fala, mas não cheguei nem perto". Porque existe, né? Claramente existe esse distanciamento, por mais que exista a proximidade que você conquistou com a sua habilidade, mas existe na sua cabeça esse distanciamento, né? De alguém de uma habilidade muito elevada e É, essa interpretação que pode até ser correta ou não, do nível de exigência dele, né? Então sim, isso vai gerando as travas mesmo dentro de você, mas a gente vai vai. trabalhar isso também. E, certo, eu entendi então o que acontece, né, nos dias de hoje.
E agora eu quero usar essa nossa segunda metade da sessão para conhecer a sua história. Então, Tá você bem? já me contou um pouco, né, da sua infância, mas me fala, assim, dos eventos mais significativos, né? Você já deve ter feito isso algumas vezes nas outras terapias, né? Imagino que deva ter sido, então já está treinada. Me conta um pouco como é que foi sua vida, né? Como que foram esses momentos mais especiais aí da separação, né? Dos seus Uhum. pais. Até chegar aos dias de hoje, da maneira que você sentir que deve. Tá bom. E essa história é longa, hein, Renan? 48 anos. Tem bastante história, né? Tem bastante história. Eu vou te contando, né, dessa trajetória e as coisas boas, né, eu vivi traumas, mas eu também vivi coisas boas, né. E as coisas que eu acho que eu carrego até hoje, né. Então, eu nasci em São Paulo, né, com meu pai, com a minha mãe, eu tenho um irmão que a diferença de idade são de 2 anos, né. Então Uhum. nós 2 nascemos aqui, então a gente viveu em São Paulo durante 3 anos como família, né. Aí quando minha mãe ficou viúva, ela ficou morando em São Paulo na casa do meu tio, e ela levou eu e o meu irmão para os meus avós em Natal, né. E ela E visitar desculpa te interromper, mas imagine. qual foi o motivo do falecimento do seu pai? Aí também é uma outra exigência que eu tenho, tá, Renan. Como eu perdi ele muito cedo e para mim isso é muito forte até hoje, foi por questões de, bebida, cigarro, aí ele faleceu de úlcera. Não se Uhum. falece de úlcera, né, Renan, assim, a não ser que você tenha coisas que agravem, né. Então ele Uhum. teve uma úlcera no estômago decorrente do cigarro, da bebida, e não se cuidou. Aí ele teve cirrose e faleceu aos 31. Tá. Uhum. Então, assim, eu também tenho uma exigência em questão de saúde, então, assim, eu me alimento muito bem, eu faço atividade física, assim, isso tá na minha Regular. agenda. Uhum. Na minha agenda. Eu faço pilates, eu remo, eu faço funcional, faço caminhada, então eu quero Ótimo. envelhecer com saúde. Sim. Quebrar, É. né? Deixar para trás É, e essa. deixar para trás. Então, aí enquanto a gente morava com os meus avós, né, então meu avô já era aposentado, mas o meu avô já falecido também, ele faleceu com 85, mas por conta de câncer de próstata, tá. Mas quando eu fui morar lá com ele, ele era figura como pai, só que ele tinha um histórico de cigarro e bebida também. Então eu Hum. falava: em qualquer momento eu vou perder meu vô", também. Então eu vivia isso, né: "Ah, vou perder, vou perder, vou perder", e eu também assim: "Ah, eu não tenho carinho, eu não tenho carinho". Então quando eu tirava as notas boas na escola, eu limpava muito bem a casa: "Ah, você não fez mais que a sua obrigação", né. Então, eu não tinha a questão do elogio, Do né, reconhecimento, do né? reconhecimento. Exatamente. Aí eu também, até falando de reconhecimento, Renan, eu nunca tive uma festa de aniversário. Então, assim, nunca tive bolo de aniversário. Quando eu fiz 40 anos, eu dei uma festa no buffet, convidei todos os meus amigos, todo mundo que tinha passado na minha vida, mas assim, de resgate mesmo, né. Foi uma Uhum. festa linda, cortei o cabelo bem curtinho, fiz troca de vestimenta no dia da minha festa. Passou uma semana, eu caí em depressão, mas vou de uma Ah. depressão profunda, porque eu achava que eu não merecia aquilo. Me Hum. arrependi. "Ah, porque eu gastei muito, porque eu não deveria ter feito isso". Aí fui para terapia. Aí na terapia ela falou assim: "Ó, você precisa, se sentir merecedora dessa festa, porque como você nunca teve, você se proporcionou, porque hoje você tem condições, né". Então Hum. é todo um trabalho, sabe, Renan. Uhum. Fala: Várias. "Renan, cliente complicada". Não, isso aí é normal. Todo mundo tem milhões de problemas, a gente só não sabe. É, só não sabe. Aí, enquanto eu morava com os meus avós, eu tinha um sonho.
o meu sonho na minha cabeça, né, eu tinha 3 pilares de vida, né, que era estudar, trabalhar e viajar. Então Uhum. isso era para mim como referência. E eu tinha que fazer coisas para me atingir isso, né. Então o meu pulo era sair de Natal e vir para São Paulo. Sabe igual alguém que mora em São Paulo fala: "Não, vou morar fora do Brasil", para mim sair de Natal e vir para São Paulo era morar fora do Brasil. Uhum. Aí a minha mãe, ela só casou depois de 10 anos. Então Uhum. aí quando ela casou com o meu atual padrasto, né, aí eu falei: "Mãe, agora eu quero ir". Então eu tinha 11. Aí eu Sim. vim para São Paulo, né. Aí quando eu vim para São Paulo, eu passei uma questão muito de preconceitos, né, então, o meu sotaque era do norte, né, então já não fui aceita, né. Meu padrasto, ele tinha condição financeira, mas ele tinha uma mentalidade de que eu tinha que batalhar pelo que eu queria. Uhum. Então, aí aos 14 anos eu fui trabalhar como recepcionista, porque eu queria ser química, porque para mim o mundo cosmético era a questão do embelezar, das pessoas ter, vida, saúde, essas coisas, a beleza tinha uma relação com isso, né. Uhum. E os cheiros também, a questão da perfumação, porque enquanto eu morei com os meus avós, a minha mãe, quando ela ia para lá, eu gostava do cheiro da mala que ela levava. Bacana. Então, o meu racional é que aquele cheiro me conectava a ela, né. Então eu Hum. queria ir para o mundo cosmético, né, o shampoo dela, a loção que ela usava, né. Uhum. Aí eu falei: "Bom, eu preciso trabalhar". Aí eu fui ser recepcionista aos 14 e consegui fazer o colégio técnico em química, com o Hum. salário que eu recebia. Então eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Aí eu fui aumentando, né, passando de telefonista para isso, né, tal, fui seguindo. Fiz faculdade em química também, depois eu fiz uma pós em cosmetologia, mas sempre trabalhando para poder me alimentar Bancar os nesses meus estudos. sonhos, né. Aham. E aí, nesse meio caminho, Renan, assim, eu tinha na minha cabeça que eu não queria casar. Então, namorar, montar família, ter filhos era uma coisa, assim, que para mim isso era claro do que eu não queria. No Uhum. meu primeiro estágio na empresa do colégio técnico em química, passei, fui para Sherwin-Williams, para um laboratório lá. Conheci meu esposo, eu tinha 16 na época. Conheci meu esposo, e aí ele deixava todo dia, durante 6 meses ele ficou tentando me convidar para sair, só que como eu não queria namorar, ele ficou tentando 6 meses, né. Aham. Até que um dia eu cedi, né, eu falei: "Ah, beleza, vamos sair". Saí, comecei a namorar, tô com ele há 31 anos. Olha É uma é só. uma coisa boa. É ótimo, é ótimo. Ele é uma pessoa 4 anos mais velho do que eu, mas foi uma pessoa que me proporcionou muita questão de entender como as coisas funcionam, né. Ele Uhum. é uma pessoa, assim, muito bacana, super inteligente. Aí casei, logo eu terminei a faculdade e casei. Aí eu falo: "Filhos de jeito nenhum, porque minha meta é viajar". Então aí a gente viajava 2 vezes por ano e eu tinha uma questão que não era viagem nacional, para mim na minha cabeça é viagem internacional, né. Internacional, não vem com pouca Não coisa vem com não. pouca coisa, né. Então a gente viajou, fiquei 8 anos sem filhos, até Uhum. que um dia eu acordei e falei: "Não, agora eu quero ser mãe". E aí eu tenho um filho de 17 anos, né, então coisas Legal. boas aconteceram, né. Sim, Mas muita. nesse meio caminho aí, Renan, eu passei por muitas dificuldades no sentido de eu acho que foram coisas que eu fui criando, tá. Uhum. Eu avancei muito na minha vida profissional, no sentido se você me falasse: "Ah, hoje eu tô bem", eu sempre fui feliz na parte acadêmica, profissional. Eu quis estudar fora, eu estudei em Bruxelas, eu me formei lá. Eu fui para Portugal, estudei em Portugal, casada com filho, para mim isso nunca foi impeditivo, sabe. Aham. E meu esposo sabe, ele sabia que, assim,
Se eu casar com ela não vai deixar de fazer as coisas dela, então Vou tá ter que tudo certo. acompanhar esses sonhos dela, porque não vão ficar para trás. Exatamente. Então assim, hoje eu me sinto super realizada, se você falar assim: "Ah, o idioma", para mim hoje, se eu falar fluente e me aposentar onde eu tô, eu quero morar fora do Brasil, tá, Uhum. isso é uma meta para mim a partir dos 50 anos, só faltam 2 anos. Temos 2 anos aí. Temos 2 anos, isso. Então, eu traço essas metas e eu sempre vejo que raramente, raramente, Renan, eu não atinjo, Legal. raramente, tá. Uhum. Mas eu sempre fui criando muitos preconceitos, então, por exemplo, quando eu fui para a indústria farmacêutica é muito exigente, eu estava nadando na minha praia, eu exigente, a farmacêutica exigente, né, só que eu Match. tive burnout lá, mas eu evoluí muito, então eu aprendi demais. Foi através de lá que eu viajei muito para fora do país, fui estudar fora, tirei diplomas internacionais, assim, muito bacana. Escrevi patentes, escrevi artigos, fiz publicações em revistas nacionais, internacionais. Só que tem um lado, né, eu me realizava, mas você sabe que nem sempre o público, né, vai torcer por você na mesma medida, né. Então eu também sempre fui muito alvo de chamar a atenção por essas questões, porque as Uhum. pessoas enxergam que é sorte, mas não esforço, né. Então eu vivia nisso, na realização, mas às vezes muito solitária, né, então poucas amizades, excluída às vezes de encontros, né, então e eu sabia que era por conta disso, né. Uhum. Eu também tinha um preconceito. Eu tenho 1,58 e eu sinto que a minha voz não é tão, né, aquela voz firme, assim, então eu Uhum. também tive que trabalhar assim, eu arranjava as coisas, Renan. Aí eu falava: Buscava pelo "Não". novo ali. Exatamente. Aí eu ia fazer as apresentações para a presidência, né, para o comitê financeiro da empresa, eu falava: "Não, eu tenho que estar muito bem vestida, eu tenho que aumentar pelo menos 10 centímetros de altura aqui, eu tenho que ter a voz firme". E eu fui atrás, né, contratei pessoas para fazer look, contratei pessoas para técnicas de apresentação, fiz curso de oratória, fiz curso de comunicação, sem imaginar, né, o nível de exigência. Estou vendo, estou vendo. E aí no meio de tudo isso, muitas coisas boas aconteceram, mas eu sofri muitas coisas também, né. Posso te dizer que uma coisa também que eu tive que superar, e isso também é bastante íntimo, né, acho que só minha mãe sabe, né, para provar, Renan, e para mim foi uma prova, tá. Uhum. Se você me falasse: "Ah, Mônica, nossa, você era apaixonada pelo seu esposo", não, porque a minha meta, Renan, não era casar, né. Então ele foi Sim. uma coisa boa que me aconteceu, respeito, super bacana, né. Aí a gente namorou 6 anos. Aí eu estava com o casamento marcado para abril de 2000, Uhum. hoje eu falo normal, tá, mas dezembro de 99 eu estava indo trabalhar e eu fui estuprada, né. Uhum. Para mim, esse momento ele veio como uma prova de que, assim, se isso aconteceu, eu não ficava me questionando, né: "Ah, mas por quê?". Eu sou cristã, tá, Renan. E Uhum. aí eu fazia minhas orações: "Nossa, papai do céu, mas por que isso está acontecendo comigo?", né, tal. Fui para terapia, na época era o auge da AIDS, aí fiz tratamento contra a AIDS, mas não tive. Uhum. Mas por que que eu te digo que é uma prova? Porque foi nesse momento que eu soube que meu esposo gostava muito de mim, porque eu tive que casei com ele, a gente estava montando, né, nosso apartamento, tudo, e ele me apoiou muito, sabe, Renan. Legal. Então, Uhum. assim, para mim eu acho que as coisas acontecem sempre por uma razão, né.
E para mim essa foi a razão, a partir daquele momento, depois de 6 anos eu falei: "Ah tá, então essa é a pessoa com quem eu tenho que É casar, especial. construir família, porque ele é especial", né. Hum, Então, teve muitas coisas boas, mas eu também tive, dores, né, que eu tratei, mas assim, eu sei que eu carrego tudo isso. A minha própria avó eu já perdoei, mas para mim ela é uma figura de exigência, né. uhum. Então são essas situações, assim, que eu acho que vai me fechando, sabe, para atingir o meu objetivo, né. Com certeza, com certeza. E esse episódio você tratou na terapia lá, mas você sente que isso ainda você carrega alguma coisa ainda, É, mas... eu tratei, Renan, mas parece que a gente, ser humano, né, fica armazenando a Uhum, informação, né, é sim, como se o meu subconsciente, vai, num momento como esse, vai, com você, com as outras profissionais que eu já passei, não tem como a pessoa me perguntar: "Ah, me conta a sua vida", não tem como eu não falar, né, sim, assim, é sim, uma coisa que ela não passa desapercebida de forma alguma. No meu dia a dia, já reduziu muito a lembrança, né, uhum, mas ela existe. sim. Foi um fato para mim. E é necessário falar mesmo, né? Assim, porque como a gente trabalha em cima de um processo terapêutico, não sei o quanto isso influencia. A gente não Sim. sabe. Eu não sei, você não sabe. E aí eu vou dando um pouquinho mais de explicação de novo, né, do nosso processo aqui. A gente está chegando aqui nos minutinhos finais e também não tem problema, né? Acho que esse momento é muito importante. Talvez a gente faça um Ok. pouquinho mais dele no nosso próximo encontro, antes de ir, né, diretamente para a regressão. Mas o que que acontece, Mônica? Você comentou das outras terapias que você fez e de como algumas delas contribuíram muito para você se aprofundar no seu período da infância, né? Foi uma das Uhum. primeiras coisas que você falou para mim na nossa conversa. A nossa mente, ela é muito complexa, no sentido literal, né? Porque o que que é complexo? É compliça, né? Que é com dobras, ou seja, aquilo que a Sim, gente não consegue enxergar, o que tem ok. ali dentro, ali no meio. É um emaranhado de conexões que nós, no sentido consciente, não temos capacidade de interpretar completamente. Ok. Então, é assim que o nosso cérebro se constrói. E aí, o que que a neurociência hoje vem conseguindo demonstrar, e às vezes até ficando um pouco demais, eu acho, até com mérito, né? Coisas que há muito tempo já se falava e existia um certo preconceito, uma certa descrença, que é o quanto as experiências da nossa infância influenciam no ser humano que nós somos depois de adulto. Sim. A gente fala assim, a infância é o chão que a gente pisa para sempre, né? Não Uhum. tem as frases como essa. Por que que isso acontece? Nós temos basicamente dois sistemas de funcionamento no nosso cérebro: o sistema consciente e o sistema inconsciente. O sistema consciente é o que a gente chama de sistema devagar. Por mais rápido que pareça um pensamento nosso, uma análise crítica, a gente chama de sistema devagar. E o inconsciente é o que a gente chama de sistema rápido. E aí eu gosto de fazer a seguinte analogia: imagina um celular, né, ou um computador. Você tem sempre aqui o software que você está mexendo, né, você Uhum. está interagindo, mas você tem milhões de processos rodando no background, né, Hum. seja no celular, seja no computador. É algo parecido, né? Então, o que eu quero dizer é, você tem ali onde você está com foco, mas você tem um volume muito maior de coisas acontecendo e sendo processadas no background. Nosso Ok. cérebro é a mesma coisa. 97% mais ou menos de toda a nossa atividade cerebral, de todo o nosso processamento cerebral, ele não se dá no consciente, ele se dá no inconsciente. três Uhum. por cento em média é consciente. O que que Tá. isso acarreta na prática?
acarreta que nós somos um serzinho que recebe input do ambiente, faz um processamento e solta um output. Só que ok, todo esse processamento, ele está sendo feito por modelos e referências mentais que foram construídas na nossa infância. Tá? Então, ok. elas foram construídas no que a gente chama de período crítico e período sensível. Uhum. Período crítico é do 0 ao 5, quando eu falo 0 é 0 mesmo, quando a gente ainda está na barriga da nossa mãe, sendo Tá, formado, né? A gente já começa a desenvolver sistema neuronal e, por consequência, memória, até os tá. 5 anos, porque é o período de maior neuroplasticidade, né? Então, quando a gente tem Ok. a maior capacidade de formação e transformação cerebral. E o período sensível é um período um pouco mais estendido, que vai ali dos 5 até os 25 nas mulheres e 27 nos homens, que é um Uhum. período ainda de altíssima neuroplasticidade comparado com o restante da vida. A gente nunca acessa, né? Até o nosso último suspiro, nós temos neuroplasticidade. Por isso que é possível fazer um processo como o que a gente vai fazer aqui. Senão seria impossível, né? Ah, isso que eu ia perguntar, Renan. Exato. A gente, até o nosso último suspiro, nós temos capacidade de reconfigurar o nosso cérebro. Né? Ok. Diferente do que se acreditava há algum tempo atrás, de que agora, né, do jeito que está é o jeito que vai ficar. Não, até Sim. o nosso último momento nós temos. Mas nesse período crítico é o período mais forte, depois tem um declínio considerável, mas ainda é muito elevado, e quando eu digo muito é absurdamente elevado. E por que que isso acontece? Não sei se você sabe, você é estudiosa, né, pra caramba, que eu vi, e curiosa também, mas Sim. o nosso cérebro, ele só termina de se formar, literalmente, não estou falando nem transformar, digo se formar mesmo nessa idade, nas mulheres aos 25 e nos homens aos 27, que é quando Ah, termina a formação do nosso córtex pré-frontal. tá. Até então, nós nem temos o nosso cérebro completamente formado. Imagina, as pessoas vão trabalhar, às vezes se casam É, e não estão com o cérebro completamente formado. E, sim. inclusive, a parte que é responsável pela análise crítica, né? Por fazer Ah, a ok. É, eu não interpretação. sabia. Exato. Então, o que que acontece? Claro que existem episódios na nossa história que são dolorosos, né? Que são realmente situações de violência e tudo mais, como, por exemplo, é um caso que você viveu, Uhum. mas tudo é uma questão da interpretação que a gente faz, né? E aí que eu digo neurocientificamente falando, né? Sem entrar no mérito de vieses, de crenças, do que eu acho grave Uhum. ou do que você acha grave. Eu digo mesmo em nível de neurociência, de interpretação. Então, não interessa se você tropeçou e bateu o joelho e se outra pessoa teve um braço amputado. A dor delas pode Ok. ser a mesma, porque depende da interpretação que elas fizeram daquilo, entende? Entendi. E olha Entendi. como é crítico o período onde ocorre o maior, né, a maior automação, a maior construção de modelos mentais e referências, que, como eu falei, é no período crítico e sensível, é justamente o período onde nós temos a menor capacidade de análise crítica, porque o nosso Entendi. neocórtex não está formado ainda. Tá. Então, a gente tem eventos complicados, eventos realmente de violência, né, eventos disfuncionais, mas a gente tem também eventos que talvez não tenham sido tão disfuncionais, porém nós temos baixíssima capacidade de interpretação daquilo. Então é meio que a soma perfeita para gerar realmente muitos traumas, né, muitas percepções distorcidas que vão depois complicar um pouquinho mais a nossa vida posteriormente. Mas, enfim, eu aproveitei esse gancho para dizer um pouco para você o porquê que a gente Uhum. trabalha dessa maneira. E aí, voltando a falar desse episódio, falei, por que que precisa ser trazido mesmo? Porque Tá. a nossa mente ela vai construindo, então, esse emaranhado de conexões. Conexões, Uhum. conexões, conexões. E muitas vezes, algo que nos aconteceu ou a interpretação que nós fizemos sobre algo que nos aconteceu pode ter reflexo
em algo que não tem absolutamente nada a ver, entre aspas, Uhum. na nossa capacidade limitada de gerar conexão consciente, Hum, né? Então, eu vou dar um entendi. exemplo aleatório, genérico, mas de repente você não gosta de viajar. Vamos pegar um exemplo que não é seu, para a gente não envolver a parte Tá. emocional. Você tem medo de avião, você não gosta de viajar, não consegue viajar porque tem medo de avião. Poxa, então será que eu tenho medo de avião porque lá na minha infância eu sofri um acidente no meio de transporte? Pode ser que sim, mas pode ser que seja algo absolutamente desconectado disso. E aí, o que que é importante? Já deu nosso horário, né? Eu vou já te liberar. Mas o que que é importante? É importante que você traga para mim, por mais difícil que ainda possa ser falar da questão, Uhum. absolutamente tudo. Tudo Tá. que aconteceu com você, de bom e de ruim, que você Uhum. se lembrar, porque se não se lembrar também, ok, mas tudo que vier à sua mente, que você traga. Porque no nosso processo, a gente não sabe o que que a gente vai revisitar. Então, eu Entendi. preciso estar ciente e preparado para poder te orientar em qualquer lugar que a gente chegar. Porque, Ok. como nós não sabemos onde vamos, né, no Uhum. nosso consciente, então, quanto mais preparado e ciente da sua história eu tiver, melhor para poder te orientar e te guiar nesse processo. E aí eu vou Ok. só fechar aqui a nossa sessão de hoje dizendo que é por isso que esse processo é tão bacana, essa metodologia é tão funcional. Porque diferente das outras que você já viveu, ela é isenta dos nossos Hum. vieses, dos seus, Ok. dos meus, porque a gente usa um mecanismo que faz o seu inconsciente te levar onde você precisa ir, não Ok. onde eu acho que você precisa ir, nem onde você Uhum. acha que você precisa ir. E aí assim a Ok. gente consegue realmente ter grandes avanços aí na superação dessas barreiras, na eliminação dessas forças restritivas. Sim. Muito Joia? legal. Joia. Renan, Então, obrigada. Você me pediu para contar a história, eu contei, mas nem falei, não devo nem ter falado tudo, né? não, e a gente vai Mas retomar isso, né, é, na próxima sem problemas. Na próxima, com certeza, a gente consegue retomar e já é, iniciar mesmo assim com o processo. sim, Bem engraçado. mas gostei da forma, né, como foi conduzida essa primeira sessão, alguns pontos, né, eu até te confesso, quando você falou assim, em relação ao meu diretor, você tem que falar para ele, eu até tomei um choque, porque já comecei a ficar assim, sem saliva, né, porque eu fiquei imaginando o momento, mas eu tenho a consciência que eu já deveria ter falado. Então, o ponto que eu quero trazer que você me alimentando nesse sentido, me conduzindo, né, a realizar isso, acho que vai tirar até um peso de mim, sabe, porque eu acho que eu fico carregando tudo isso. E pode ser até que ele me dê que ele tenha passado por alguma dificuldade semelhante à minha no idioma, né, e que ele possa compartilhar. Então acho que vai ser muito bom. Exato. Eh, Obrigada, Renan, foi um prazer te conhecer aí nessa primeira sessão, temos as próximas. Sim, eu que te agradeço pela confiança, né? A gente sabe que precisa ter essa conexão, né? Essa entrega. Então, te agradeço Sim, muito pela confiança. Foi um prazer para mim também te conhecer. E aí a gente já reorganiza então para as sextas-feiras, certo? isso, às 13 ou às 14, o que fica melhor para você, Acho que Renan? às 13 mesmo. Às Às 13, 13, é melhor. perfeito, perfeito. Renan, E hum. deixa eu te perguntar uma coisa. Essa sexta, por acaso, você tem também a disponibilidade ou não por ter ficado em casa na quarta? Ah, não, eu tenho, Tem? Tá. tenho. Eu quero, nesse período, a gente não perde nada acelerando o processo. Não é Ah, necessário ter, sabe, um período muito espaçamento. longo. Então, se você puder, a gente já faz a próxima sessão na sexta-feira. O que que você acha? Perfeito, perfeito.
Legal, combinadíssimo, pode enviar os invites que aí eu já aceito. E que tá bom que bom, deu certo para mim me conectar aqui no laptop da empresa, funcionou. joia. Renan, posso te fazer uma última pergunta? Claro, pode sim. É a primeira vez, assim, eu tenho um nível de amizade com a Andressa, né, Uhum. mas eu não tenho um nível, de intimidade, de informações que ela tem sobre mim. As Hum. sessões que eu vou fazer com você, algo do que a gente está falando vai ser compartilhado com ela, não? Não, 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 Não? Ah, tá não. bem. Tá Não, bem, foi até ok. algo que a gente conversou, né? Falei, ó, a gente pode montar o grupo junto para que lá seja comentado os nossos assuntos abertos, algo que Ok. você queira levar, ou a gente comemorar seus avanços, mas não, existe um compromisso nosso aqui de sigilo realmente do que a gente está compartilhando aqui Ah, nas ok. sessões, Ok, é tá porque nem bom? nem todas as pessoas sabem. Sim, claro, exatamente. Como eu falei para você, né? Apesar de eu trazer essa proposta de trabalho de abordar questões que são normalmente mais conectadas com o desenvolvimento do que com terapia, mas o meu Uhum. processo, a metodologia, ela é 90% uma abordagem terapêutica. Ah, Então, a gente perfeito. acaba tocando em pontos íntimos, delicados, sensíveis, Aham. então já tem mesmo. Por isso que eu falei para você que a gente teria que arrumar um jeito de você fazer na sua casa, seria complicado Sim. fazer na empresa, porque É, realmente, é esse realmente, ambiente, né? concordo. É, concordo com você. Precisa Que bom desse que ambiente você tem reservado. disponibilidade na sexta. Sim, sim. Mas tá Ok, ótimo. Então, Mônica, qualquer coisa, pode me chamar também. Fora do grupo, você fica muito à vontade, tá? Quero que você se sinta tá, completamente à vontade para me buscar. tá Como eu falei para bem. você, durante o processo, eventualmente, a gente pode revisitar algumas memórias, inclusive Uhum. memórias inconscientes, vou entrar mais nesse detalhe depois. Perceba que não é você ficar inconsciente, é você acessar Ok. memórias que o processo consegue te conduzir, mas que você não tem na sua tela mental. Então, agora, se você tentar Uhum. lembrar, você pode não lembrar, mas durante o processo você consegue acessar memórias reais, tá? Eu digo, Tá, diferente da projeção, do caso que você viveu com a outra hipnoterapeuta. tá. Então, assim, 99% das vezes costuma ser muito tranquilo. Ainda que tenham Ok. momentos ali de pequeno desconforto durante a sessão, isso Uhum. termina na sessão, a pessoa fica muito bem, mas eu já quero te deixar avisada que, desde agora até a finalização do nosso processo, sempre, absolutamente qualquer desconforto que você sentir fora das nossas Uhum. sessões, peço que você me procure também para que eu possa te Tá bem. prestar algum apoio, algum suporte, tá bom? Perfeito, Renan. E Renan, eu tô avançando no seu horário. Você Não, tem eu outra estou pessoa? preocupado com o seu tempo, mas eu não tenho reunião marcada Não? aqui em sequência. Ah, Pode ficar à tá vontade bem. para perguntar. A gente fica tão curiosa, né? Sim. Uma curiosidade, durante as nossas sessões, normalmente você, por exemplo, passa alguma coisa para fazer, seja, por exemplo, nas outras que eu fiz, tive, por exemplo, você vai assistir um filme com essa intenção, você vai ler um livro com essa intenção. Você tem esse tipo de atividade ao longo do nosso processo? Não, não, no meu Não. processo a Ah, gente acaba ok. concentrando só durante Ok. as sessões mesmo, Ok. e aí a gente consegue manter o progresso com as atividades Hum, síncronas, né, aqui hum. durante Perfeita, a sessão. combinada. Tá bom? Mas se Ok. você tiver alguma curiosidade, quiser entender mais do tema, qualquer coisa do tipo, Uhum. também fica à vontade de me perguntar, eu posso te indicar, fontes Tá. também. Ah, perfeito, Tá ótimo. bom? Uma última pergunta, vocês são uma empresa, Renan? A empresa é sua? A empresa que presta esse serviço que a gente está desenvolvendo, sim, é que eu tenho duas linhas de atuação. Eu tenho essa Ah, parte de terapia e desenvolvimento individual, e eu atuo uhum. também no corporativo, com consultoria em desenvolvimento humano e organizacional. Ah, ok, porque eu vi no seu LinkedIn, eu fui Tá olhar só um pouco plenamente, de né? você, tá? Aham. E Sim, aí eu olhei, eu claro. falei assim: "Ah, será que o Renan tá dentro da empresa, de uma empresa, né?" Ah, Aham. ok.
ok. Mas aí é outra abordagem, né? Aí realmente são treinamentos de liderança, coachings Uhum. executivos, mentorias executivas, aí é Ah, uma outra. perfeito. uma- Ok, ok, Renan. Pronto, tirei minhas dúvidas. Tá ótimo. E se tiverem outras também, pode me mandar, tá? Fica muito à vontade. Perfeito. Não fique com a dúvida, Combinado. não. Tá bem, ok. Tá Obrigada, bom? Renan. Imagina, eu te agradeço. Até sexta. Até sexta-feira. Te aguardo. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.